amores, e aí, como é que vocês estão? Hoje nós vamos continuar analisando os sentidos das palavras no texto, ok? Hoje nós vamos ver, paronímia, polissemia e ambiguidade. O que seriam esses assuntos? Qual a diferença entre eles? Vamos ver tudo isso agora, tá bom? Vamos lá? Vejam só. O primeiro é paronímia, chamado também de parônimos, tá? A única diferença aí, se é assim que nós podemos dizer, né? É que os parônimos são o sentido das palavras, né? E a paronímia seria o sentido das palavras no texto. Na verdade, a paronímia é o efeito dessas palavras no texto, os sentidos que ele se apresenta no texto, tá bom? Ou seja, é a mesma coisa, paronímia e parônimo, se vocês encontrarem em uma avaliação falando em paronímia ou parônimo, é a mesma coisa, tá certo? Mas vamos lá. Paronímia é um recurso linguístico que apresenta palavras parecidas, vejam aí, na grafia e na pronúncia, embora expressem valores semânticos completamente diferentes. A paronímia é muito fácil, a gente utiliza a paronímia o tempo todo, vocês vão ver. Vejam aí, Deixa eu puxar para cá. Agora. Ou seja, são palavras parecidas na escrita e na pronúncia. Isso daí, quem falou foi Segala, que é um gramático conhecidíssimo, tá? Na gramática dele de 2010, ele colocou isso aí, que paronímia são palavras parecidas na escrita e na pronúncia, tá ok? Mas vamos lá. Olha aí. Comprimento e cumprimento. Percebam que elas são palavras parecidas, elas não são iguais, percebam, nem na escrita, nem na pronúncia, mas elas são parecidas, muita gente até confunde, tá? Comprimento estaria aí falando da relação de tamanho, né? Já cumprimento estaria falando aí em cumprimentar, em saudar, tá certo? Vamos ver outra aí também, Câmera e câmara. Essa daí eu escuto o tempo todo. A câmara do meu celular não é muito boa. Câmara não. Câmara de deputados, de vereadores. Aqui é câmera de celulares, tá? A câmara é outra coisa, tá bom? Seria aí dos vereadores, a câmara de deputado, ok? Vamos ver outra aí também, Cavaleiro e cavalheiro. Percebam? Elas são parecidas, mas elas não são iguais, tá bom? Cavaleiro, aquele homem que monta a cavalo. Cavalheiro é aquele rapaz educado, né? Mas vamos lá, vamos ver bem melhor essa questão aí de paronímia, tá bom? Vamos ver? Vejam esses exemplos aí, Soar e suar. Percebam que é muito parecido, né? Mas totalmente diferente, Soar, produzir som, né? O sino está soando. Fui fazer uma caminhada e estou suando. Percebeu a diferença? Então, suar e soar. Nós vamos ter também, recrear e recriar. Recrear, brincar, se divertir. Recriar é criar novamente. Informar e informar. No WhatsApp eu vejo muita gente escrevendo informar. Informar é colocar na forma. Eu vou informar. Informar que é passar uma informação para alguém, tá bom? Então, informar e informar. Informar é passar informação. Informar é colocar algo em alguma forma, tá bom? Quarta aí, que eu coloquei, eu selecionei só algumas, né? Retificar e ratificar. Isso é muito bacana, eu coloquei essas daí que é para vocês
começarem a utilizar vocabulários novos, tá? Isso é muito importante, principalmente para quem está querendo aí fazer provas externas, né? IF, Enem, concursos públicos, tá? Vestibulares. Então, tem que começar a adotar vocabulários novos, tá bom? Retificar é consertar, corrigir. Então, você cometeu um erro e você diz, retificando, ou seja, corrigindo, e ratificar é confirmar. Então, você pode, ao invés de dizer, eu vou confirmar, não, eu vou ratificar. É bom utilizar sempre vocabulários novos, que dessa forma vai ajudá-los, tá? Agora que eu vi aqui que tá mostrando um pouquinho o meu livro aqui, né? Pronto, agora vai ficar melhor. Pronto. Ótimo, agora ficou bom. Ó, vejam só. Temos aí também discente e docente. Discente faz relação com o aluno. Na verdade, é o sinônimo de aluno, tá? Docente é o professor. Percebam que parônimos é muito tranquilo, cara, muito tranquilo. Por quê? Porque são palavras parecidas, as quais até a gente utiliza o tempo todo, né, no nosso cotidiano, tá? Então, só precisa prestar atenção nisso, parônimos, palavras parecidas, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. Hoje a nossa aula vai ser bem tranquila, bem leve, fácil, tá? Muito fácil. E eu creio que vai ser rapidinho também. Ó, polissemia já vai ser outro, né? Outro conteúdo. Já é outro conteúdo. A gente já saiu de parônimos, tá vendo? Tão fácil que já passamos por ele. Polissemia. Vamos ver o que seria polissemia. Palavras que possuem mais de um significado. Ó, poli. Tudo que é poli, vários, tá? Então, aí a polissemia seria vários sentidos. Palavras que possuem vários sentidos, tá bom? Então, vamos ver aí, ó. Ou seja, palavras que podem ter sentidos distintos, ou seja, diferentes, dependendo do contexto. Ó, são palavras, tá? Que, dependendo do contexto, ela vai mudar de sentido, de significado, ok? Vamos lá para o exemplo, para os exemplos que vocês vão entender melhor. Percebam aí, ó. Exemplo 1. Percebam que a palavra aqui em destaque é letra, tá? Ó. Na primeira aí nós temos: a letra da música do Chico Buarque é incrível. 2. A letra daquele aluno é inteligível. 3. Meu nome começa com a letra D. Percebam que todos estão falando sobre letra, né? Então, assim, a palavra é a mesma, só que em cada um dos contextos, em cada uma das frases, das orações, ela tá com um sentido diferente. Na primeira aqui, ó, a letra da música do Chico Buarque é incrível. Então, perceba que ele tá falando da música, né? Tá falando da música. A letra daquele aluno é inteligível. Percebam que aqui, nessa frase 2, a gente tá falando da letra, da grafia. Meu nome começa com a letra D, a grafia da letra, né? Mas perceba que a palavra é a mesma, só que em contextos diferentes. Isso é a polissemia, tá? Olha aí mais alguns aqui, ó. Percebam que aqui nós pegamos a palavra boca, tá? Ó. A boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. Veja a outra. O seu João continua mandando bocas para a vizinha do primeiro D. Bocas aí nesse sentido aí seria insultos, tá? E que tal se você fechasse a boca? Percebam que é a mesma palavra em contextos diferentes. Porém, a gente percebe que é a mesma palavra. Vejam, boca da garrafa, fazendo relação àquela abertura da garrafa que a gente realmente chama de boca aquilo ali, né? Porque parece uma boquinha aberta. O seu João continua mandando bocas à vizinha, insultos que saem pela boca. E que
E que tal se você fechasse a boca? Aí aqui tá falando da parte do corpo. Então, vejam, é a mesma palavra em contextos diferentes. Então, polissemia, tá? Bem, só deixando claro que eu tento em minhas aulas sair um pouquinho do conceito, tá? Mais complicado, que é aquele conceito do livro. Eu coloco os conceitos dos livros, né? Mas eu tento explicar de uma forma mais tranquila, para que vocês consigam entender melhor, tá bom? Eu coloco num vocabulário mais acessível a vocês. Por isso que vocês vão perceber aí que eu saio muito dos conceitos. Porque assim, eles enfeitam, né? Até porque, na verdade, eles vão seguindo realmente a linguagem técnica, né? Aí eu saio da linguagem técnica, eu mostro a linguagem técnica primeiro, mas depois eu saio dela e entro até muitas vezes na informalidade, que é para vocês compreenderem melhor, tá bom? Vejam aqui no exemplo 3. A praia parecia um formigueiro no sábado. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. Foi todo picado logo depois de pisar no formigueiro. Percebam aqui que tudo está fazendo relação a uma quantidade em excesso, como se fosse uma comunidade, né? Ó, aqui a praia parecia um formigueiro, um conjunto, né? Porque o que é o formigueiro? É um conjunto, uma comunidade se movimentando, né? A mesma coisa no 2. É aquela sensação da comunidade se mexendo. E no 3, ele fala novamente, né? Pisa, logo depois pisa no formigueiro, que aí sim ele fala exatamente da formiga e da comunidade da formiga, mas percebam que todos estão em contextos diferentes, mas é a mesma palavra, tá? Atenção, agora isso aqui eu quero que prestem muita atenção. Na semana passada, eu passei para vocês as homonímias, foi? A gente viu aí como seria esse processo da homonímia. Só que muita gente confunde homonímia com polissemia e são diferentes, tá? São diferentes. E a gente vai ver agora. Vejam só. Polissemia. Uma mesma palavra que pode ter sentidos diferentes, que pode ter, dependendo do contexto, ela pode ter sentidos diferentes, ok? Por exemplo, aqui, ó, cabo. A palavra cabo é uma só, substantivo, tá? E ela pode ser posto militar, pode ser um acidente geográfico, cabo de vassoura, o cabo da faca e N cabos, tá? O banco pode ser instituição comercial, financeira, assento e também algumas outras, tá bom? Então, vejam, percebam que cabo é um substantivo, então aí a gente está falando da mesma palavra em contextos diferentes. E banco também é um substantivo, então a gente está falando da palavra banco, que é um substantivo que é colocado em contextos diferentes. Quando isso acontece, a mesma palavra sendo utilizado em contextos diferentes, nós vamos ter a polissemia, ou seja, vários sentidos, vários significados. Palavras ou palavra que tem vários significados, ok? E a homonímia, Vande? Eu entendi. Polissemia é a mesma palavra que tem sentidos diferentes, dependendo do seu contexto. Mas o que é homonímia? Palavras diferentes, mas que tenham a mesma grafia e ou pronúncia. Então, vejam só. São duas palavras diferentes que têm grafia igual ou pronúncia igual, tá? Ou os dois ao mesmo tempo, né? Isso aí a gente viu também da outra vez que vamos ter os homônimos perfeitos, né? Só o significado que é diferente, o resto é tudo igual. Então, grafia, som, né?
Mas vejam só, os homônimos sempre serão palavras diferentes. Vejam aí, ó. Nada, que é o verbo, nadar, e nada pronome. Vamos ter nada advérbio também, tá? Aqui porque eu só peguei dois e coloquei aí para exemplificar. Então, a palavra nada, percebam que não é uma só, né? Não é uma só. São duas palavras diferentes, só que elas têm escrita e sons iguais. Isso é a homonímia. Duas palavras diferentes que têm escrita e som igual, ou escrita igual, som diferente, som igual, escrita diferente. Mas são duas palavras diferentes. Diferente de polissemia. Percebam, ó, a polissemia é a mesma palavra, substantivo. A palavra é substantivo, um substantivo. Só que tem vários significados, tá? Vai ser utilizado em vários sentidos, dependendo do contexto. Ok? Fácil, né? Facinho, facinho. Vamos lá. Ambiguidade. Agora vamos chegar na ambiguidade. Ó, a ambiguidade também chamada de anfibologia. É uma duplicidade de sentido numa mesma sentença. A ambiguidade, ela chega a ser, na verdade, um erro, tá? Por quê? Porque quando eu produzo um texto, eu tenho que tentar ser o mais objetivo, direto possível. Porque eu não tenho como sanar a dúvida do leitor. O leitor nem sempre vai estar perto do autor. Ou quase nunca, na verdade, né? Ele praticamente nunca vai estar próximo ao autor. Então, o autor de um texto, ele tem que escrever para que o outro que vai ler aquele texto tenha o entendimento completo. E com a ambiguidade, você tem duplo sentido, tá? Com a ambiguidade, você vai ter dois sentidos diferentes. Você vai poder ter duas linhas de pensamento diferentes. Vejam aqui também que eu coloquei aqui, ó. Esse tipo de falha, porque é uma falha, tá? Interfere na situação comunicativa e muitas vezes provoca a interpretação equivocada da mensagem, levando o leitor a atribuir ao texto um sentido diferente da intencionalidade pretendida pelo autor. Vejam só, o autor, ao produzir um texto, ele tem uma intenção de passar uma determinada mensagem. Só que, se ele produz um texto onde apresenta ambiguidade, pode ser que a intenção da mensagem dele não chegue ao outro, tá? A mensagem que ele quer passar pode ser que não chegue ao outro. Por quê? Porque tem duplo sentido, tá? Então, ou pode gerar dúvida no leitor. Peraí, ele está querendo dizer isso ou isso? E ele não saber, ele não conseguir diferenciar. Nós vamos ver os exemplos e vocês vão entender melhor. Vejam só. Só para completar isso aqui, né? Ambiguidade, duplo sentido. Mas vamos lá para os exemplos agora. Ó. O cachorro do meu irmão é lindo. Percebeu? O cachorro do meu irmão é lindo. Eu não sei se essa pessoa está falando que o cachorro é lindo ou se o irmão é lindo. Ó, eu não sei se ele está dizendo que o irmão é um cachorro, né? O cachorro, logicamente, no pejorativo, né? Sentido figurado. Ou se ele está dizendo que o cachorro, o animal do irmão é lindo. Ó, o cachorro do meu irmão é lindo. Eu não sei se estou dizendo, ó, o cachorro bandido, sem vergonha, né? Que a gente brinca muito com os nossos irmãos assim. É muito bonito esse cachorro. Ou ele está dizendo, o cachorro do meu irmão é lindo, né? O nome dele é Spike. Ou seja, aqui tem duplo sentido. Se tem duplo sentido,
Se tem duplo sentido, é uma ambiguidade, ok? Vejam outro exemplo aqui, ó. Atenção! Não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. A direção. Vejam aí. Vejam que isso aí foi uma placa mesmo, tá? Eu peguei essa imagem aí da internet, mas foi uma placa mesmo, é uma foto que fizeram em algum restaurante, creio eu, né? Não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. Tem o sentido de duas pessoas estarem comendo no mesmo prato, né? Não é permitido duas pessoas comendo no mesmo prato. Eu tenho o mesmo prato e duas pessoas lá comendo no mesmo prato. Ou não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. Pego duas pessoas e boto em cima do prato e vou, né? Viro canibal, né? Percebam que é muito ambíguo isso aí. A gente não tem noção, quer dizer, a gente tem a noção do que o restaurante quis dizer, mas o sentido aí tá distorcido. Por quê? Porque tem dois sentidos, ou até mais. Vacilar, você ainda tira mais sentidos aí dessa construção horrível. Ó, vejam isso aqui. Manicure. Faça pé e mão e ganhe uma sobrancelha. Oi? Aí você sai com 3 sobrancelhas desse ambiente aí. Você faz pé e mão e sai com a terceira sobrancelha aqui, ó. Ou seja, totalmente ambíguo. A gente entende qual é a intenção, mas não é isso que está escrito, né? Ele está dizendo que você vai ganhar mais uma sobrancelha. Então, aí eu tenho o sentido de ganhar, né? O fazer a sobrancelha, arrumar a sobrancelha, tem esse sentido, mas tem o sentido de você sair com a terceira sobrancelha também, ou seja, sentido ambíguo, tá? Bem, eu coloquei aqui duas questãozinhas, eu acho que foram duas questões, pra gente exercitar, tá bom? O que foi dito, ó, já acabou a aula, tá vendo? Eu falei muito curtinho, né? E muito bacaninha, não foi? Muito tranquilo. Só pra gente revisar, ambiguidade é quando uma frase, uma palavra, ela vai ter dois sentidos no texto, aonde a gente pode chamar até de erro, né? Porque deixa dois entendimentos numa oração, em um contexto, e não tem como a gente produzir um texto com isso, a gente tem que tentar fugir disso, tá? Nós vimos que os parônimos são palavras parecidas, né? Mas que são totalmente diferentes. E vimos também polissemia, né? Vimos também polissemia. Polissemia tem vários sentidos, né? Tem vários. Uma mesma palavra que tem vários aí significados, tá bom? Vimos ainda que a polissemia é diferente de homonímia, né? A polissemia, uma palavra que tem vários significados. A homonímia vão ser duas palavras diferentes, tá? Logicamente, com significados diferentes. Polissemia é uma palavra só com vários significados. Homonímia, ela vai ter duas palavras distintas e, obviamente, significados diferenciados, tá bom? Agora vamos praticar um pouquinho, tá bom? Eu vou sair daqui, tá? Porque percebam que a tela é muito grande, ocupa todo o espaço aí. Mas a gente vai naquele mesmo esquema, tá? Dou um tempo, vocês respondem e depois a gente vê se conseguiram acertar. Se acharem que o tempo é curto, dá uma pausa, responde, lê direitinho aí cada uma dessas questões e
coloca o que vocês acharem que é correto, tá bom? Então, 10 segundos. Vamos lá? Pronto? Vamos lá? Vejam só. Aí tem assim: assinale a alternativa cujas palavras preencham corretamente as lacunas das proposições. Então, era para vocês encontrarem aí a questão que cada uma dessas palavras, respectivamente, né? O que é respectivamente, Wanda? Em ordem, uma após a outra. Primeira lacuna, primeira palavra. Segunda lacuna, segunda palavra e assim sucessivamente. Então, era para vocês encontrarem a letra que todas as palavras têm como objetivo preencher essas lacunas. Vamos ver qual foi a letra? Perdão. Achei, cadê? Vamos ver? Pronto, o celular deu uma travadinha aqui. Muito bem, vamos lá. Primeira frase lá em cima, ó. O motorista, o correto, infringiu as leis de trânsito, por esse motivo, a pena infligida foi a suspensão da habilitação. Segunda frase, os erros foram retificados, corrigidos, né? Depois que os candidatos do concurso perceberam as falhas. 3, terceira frase, pessoas daltônicas não conseguem discriminar, né, as cores verde e vermelho. Quarta frase agora, o tráfico de entorpecentes tem sido duramente combatido pela Polícia Federal. E a última, os chefes de Estado cumprimentaram-se após a cerimônia, que agora não pode mais, né, cumprimentar, a não ser que seja com o cotovelo. Vamos lá, vamos para o próximo exercício. Segunda questão, vamos lá. Classifique as alternativas em polissemia, paronímia e ambiguidade. 10 segundos. E aí, conseguiram? Tava fácil, não foi? Vamos lá. Na primeira alternativa, nós temos aqui, ó. Diga não ao tráfico de animais. Tráfego constante de ciclistas. Na letra B, o menino olhou o pai deitado na cama. C, o atleta falou ao treinador caído no chão. D, Henrique e eu fomos ao banco solicitar um empréstimo. O banco onde nos sentamos era desconfortável. E aí? Na letra A, o que seria? Vamos ver? Paronímia, né? Paronímia. Por quê? Porque eu tenho duas palavras parecidas, ó. Tráfico e tráfego. Tá bom? Tá vendo? Tráfico e tráfego. Vamos para a letra B. O menino olhou o pai deitado na cama. Ambiguidade, né? Ó, o menino olhou o pai deitado na cama. Poderia ser, o menino olhou e o pai estava lá deitado na cama e ele olhando.
Ou o menino olhou o pai, ele estava deitado e ele estava a observar o pai. O menino olhou o pai deitado na cama. Então é ambiguidade. Letra C. O atleta falou ao treinador caído no chão. E aí? Ambiguidade também. O atleta falou ao treinador caído no chão, o treinador que poderia estar caído, ou o jogador poderia estar caído, a gente não sabe, né? A ambiguidade a gente só vai conseguir realmente tirar a dúvida algumas vezes, tá? Outras não tem nem como, mas algumas vezes tem como se a gente voltar o texto e pelo sentido do contexto a gente consegue identificar, tá bom? Mas, como eu falei, isso é uma falha, isso é considerado uma falha na escrita. Então, evitem, por favor. Letra D. Henrique e eu fomos ao banco solicitar um empréstimo. Percebam que eu não sei porquê, eu creio que é porque assim, eu escrevo, aí eu coloco o design do PowerPoint, só que o design às vezes apaga as letras. Aí eu vou e mudo a cor da letra, enfim. Eu acho que por causa disso terminou apagando o ponto aí no final da frase. Ou eu posso ter acontecido de ter, na hora da digitação, ter cometido esse erro. Eu acho meio difícil, porque eu observo muito, eu tenho uma paranoia assim com esse ponto final. Então eu creio que tenha sido realmente por causa do design, ele sumiu, fez sumir aqui esse ponto. Mas enfim, pode ter acontecido as duas coisas, tá? Mas sempre final de frase tem que colocar o ponto para finalizar o discurso, tá? Nesse caso aqui, tem que colocar alguma pontuação. Nesse caso, como seria uma declarativa, uma frase declarativa, teria que ter o ponto final aí, né? Que está faltando, mas tem que ter, tá bom? Henrique e eu fomos ao banco solicitar um empréstimo, ponto. A outra frase é: o banco onde nos sentamos era desconfortável. Percebam que nós temos duas palavras aí, ó, banco e banco. Banco, substantivo, e banco, substantivo, ou seja, a mesma palavra com significado diferente, então, polissemia. Uma única palavra com vários significados. Muito bem. Pessoal, chegamos ao fim. Espero que tenham gostado, tá? Muito obrigada. Fiquem com Deus e façam de tudo, tá? Para ficar em casa. Caso não dê, aí não tem o que fazer, né? Mas quem puder, por favor, fique em casa, porque aí é um ato de amor para com todos, tá? Beijo. Até a próxima.